Hare Krishna. Hare Krishna. Então a gente está continuando aqui com a parte final dos ensinamentos do Avatar Dattatreya, um Brahmana Avaduta que percorre o mundo ensinando a ciência espiritual. Então ele já nos apresentou muitos gurus que ele encontrou na natureza, coisas básicas como sol, lua, fogo, mar, rio, coisas esquisitas como um bracelete de uma moça, uma prostituta, uns pombos, enfim. Ele tirou aprendizado espiritual de tudo isso. E no final, agora ele está se concentrando no aprendizado do guru muito importante, do qual ele tirou mais lições, que é o seu próprio corpo. Então, a pessoa que está despertando, ou já está despertada, ela pode tirar muitos ensinamentos espirituais de seu próprio corpo material. Então, vamos ler esse verso. Repita comigo. Assim, nós estamos lendo do 11º canto, 9º capítulo, verso 28, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. No verso 28. Shristva Purani Vividanya Jatma Shatyam Shristva Purani Vividanya Jatma Shatyam Vriksham Sharishripa Pashunka Gadanda Shukam Vriksham Sharishripa Pashunka Gadanda Shukam Taistair Atushta Ridaya Purusham Vidhayam Brahma Valoka Dishanam Mudam Apadevaham Brahma Valoka Dishanam Mudam Apadevaham. De novo, Shristva Purani Vividhanya Jatma Shakyam Shristva Purani Vividhanya Jatma Shakyam Vriksham Sharishripa Pashunka Gadanda Shukam Vriksham Sharishripa Pashunka Gadanda Shukam Taistair Atushta Ridaya Purusham Vidhayam Taistair Atushta Ridaya Purusham Vidhaya Brahma Valoka Dishanam Mudam Apadevaham Brahma Valoka Dishanam Mudam Apadevaham Shristva Purani Vividanya Jatma Shatyam Shristva Purani Vividanya Jatma Shakyam Vriksham Sharishripa Pashunka Gadanda Shukam Vriksham Sharishripa Pashunka Gadanda Shukam Taistair Atushta Ridaya Purusham Vidhaya Taistair Atushta Ridaya Purusham Vidhayam Brahma Valoka Dishanam Mudam Apadevaham Brahma Valoka Dishanam Mudam Apadevaham Shristva Purani Vividhanya Jatma Shakyam Vriksham Sharishripa Pashunka Gadanda Shukam Taistair Atushta Ridaya Purusham Vidhayam Brahma Valoka Dishanam Mudam Apadevaham. Shristva, tendo criado Purani, corpos materiais que alojam almas condicionadas. Vividhani, muitas variedades. Ajayam,
Ajaya, por intermédio por intermédio de Maya, de Maya, Atma Shakyam, Atma Shakya, a própria potência do Senhor. a própria potência do Senhor, Vrikshan, Vriksha, árvores. árvores, Sharishripam, Sharishripa, répteis. répteis, Pashun, Pashun, animais. animais, Khagam, Kaga, aves. aves, Dandashukan, Danda, Shuka, serpentes. serpentes, Tai Tai, 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 por todas essas diferentes variedades de corpos. por todas essas diferentes variedades de corpos, Atushta, Atusta, insatisfeito. insatisfeito, Hridayaha, Hridaya, seu coração. seu coração, Purusham, Purusha, a forma de vida humana. a forma de vida humana, Vidhaya, Hridaya, criando. criando, Brahma, Brahma, a verdade absoluta. verdade absoluta, Avaloka, Avaloka, visão de. visão de Dishanam, Dishana, inteligência adequada para. inteligência adequada para Mudham, Mudham, felicidade. felicidade, Apa, Apa, conseguiu. conseguiu, Devaha, Deva, o Senhor. Senhor, Tradução: a suprema personalidade de Deus, a suprema personalidade de Deus, expandindo sua própria potência. expandindo sua própria potência, Maya Shakti, Maya Shakti, criou inúmeras espécies de vida criou inúmeras espécies de vida para alojar as almas condicionadas. para alojar as almas condicionadas. Contudo, Contudo, após ter criado após ter criado as formas de árvores, as formas de árvores, répteis, répteis, animais, animais, aves, aves, serpentes, etc., serpentes, etc., o Senhor não estava satisfeito em seu coração. o Senhor não estava satisfeito em seu coração. Ele então Ele então criou a vida humana, criou a vida humana, que oferece à alma condicionada que oferece à alma condicionada inteligência suficiente inteligência suficiente para perceber para perceber a verdade absoluta. a verdade absoluta E ficou satisfeito. e ficou satisfeito. Vou repetir sozinho. A suprema personalidade de Deus, expandindo sua própria potência, Maya Shakti, criou inúmeras espécies de vida para alojar as almas condicionadas. Contudo, após ter criado as formas de árvores, répteis, animais, aves, serpentes, etc., o Senhor não estava satisfeito em seu coração. Ele então criou a vida humana, que oferece à alma condicionada inteligência suficiente para perceber a verdade absoluta. E ficou satisfeito. Então, na criação material, existe essa variedade gigante de espécies tão variadas, aquáticos e aves e répteis e animais e insetos, porque diferentes almas condicionadas precisam de diferentes campos de experiência. E às vezes você pensa, mas que grande prazer vai ter uma alma na forma de uma bactéria? Mas assim, tem uma experiência ali, né? Tem uma coisa, uma certa simplicidade, né? Busca aquele alimento, come, reproduz. Coisa bem simples, não tem que se preocupar com arte, nem filosofia, nem política, nem história, nem música. Tem uma certa, deve ter um atrativo, né? Bem simples, né? Só realmente fazer
fiz, quero aquilo, consegui, processei, próximo, reproduzir, deu, né? Bem simples. Você pode ver que tem um atrativo nisso. E diferentes espécies, você meditar bem assim, a árvore fica parado. Fica parado lá, tranquilo, não tem que se esforçar, não tem que sair correndo atrás de nada. Fica parado lá, bebendo pelos pés. O nome de árvore em sânscrito é aquele que bebe pelos pés. Então a árvore fica lá bebendo pelos pés, pegando o solzinho, não tem que fazer mais nada, tá bom, né? Simplificou. E ao mesmo tempo fazendo um bem-estar, boazinha a árvore. Na cultura védica, a árvore é vista, né, como o nosso próprio Avaduta aqui nos mostrou, a árvore é vista como um símbolo de magnanimidade, né, porque ela dá sombra, ela dá frutos, folhas, ela dá abrigo, né? Tantos pássaros e macaquinhos, ela dá abrigo a esses serezinhos. Até o humano chega lá embaixo, ela dá lenha para ele, dá fruta, né? Remédio, seiva, né? Borracha, né? Quer dizer, então você pode ter então é um tipo de experiência, é um tipo de campo de experiência que uma alma pode ter. Ela vai se satisfazer, e como o corpo sutil dela, a inteligência, mente e identidade, falso ego dela se identifica, né, se ajusta, se adapta ao corpo material físico, a alma fica muito feliz naquilo. Ela não se frustra, né? Ela fica tranquila, porque a consciência está bem reduzida, então ela vive aquele campo de experiência sem essas qualidades que só tem na vida humana, de frustração, de ansiedade, de medo, né? A árvore não vai ter medo, né? Então tem esse campo de experiência. Mas tudo isso dá um resultado, oferece à alma condicionada um tipo de experiência. A gente gosta de falar da experiência do animal caçador, né? A onça, o tigre, o leão, eles têm aquela experiência de poder, né? De poder rasgar um outro ser com as suas unhas, a sua boca, né? E beber o sangue, arrancar pedaços. Então é um tipo de experiência, né? De eu sou, né? A gente tem essa ideia do rei leão, né? Eu sou rei, eu vou atrás, eu conquisto, quem vai lutar comigo? Aí tem aquela coisa das minhas esposas. Então já tem toda uma experiência já bem quase que humana, né? De ter território, de ter esposo, de ter concorrência, de ter inimigos. Toda uma onda assim de ego, dá para viver legal, né? Orgulho, violência e poder. Então satisfaz a alma. E, às vezes, né, nossos irmãos assim do espiritismo, eles têm essa coisa com a gente, assim, não, mas depois chega na vida humana, não pode voltar a nascer em outras espécies. Essa não é a informação que a gente tem da cultura que trouxe a informação sobre reencarnação e alma e karma, né? Quer dizer, a cultura que trouxe, a gente tem que, acho que tem que respeitar, né? Acho que no mínimo, você pega toda uma informação da cultura que trouxe, você chega assim, não, mas agora eu acho que é diferente. Pô, peraí, né? Já está lá há 5.000 anos falando do jeito, você vai chegar e falar que é diferente? Baseado em quê? Né? Eu acho um pouco assim até, sei lá, né? Você respeita que você pegou a informação de lá, você está usando a palavra karma, que é a palavra em sânscrito, você pegou o conceito de reencarnação, o conceito de karma, tudo veio. Então, por que você vai rejeitar a informação vinda de tantos diferentes mestres espirituais e avatares, assim, tradição dizendo, não, Deus disse que é assim. Fala, não, não é. Poxa, peraí, né? Você pegou tudo e agora você vai rejeitar a nossa autoridade? Por quê, né? Por que você vai? Eu acho até meio assim. Né? Então, mas o fato é que não, por que não também? Porque é bom senso, porque nesses corpos você tem toda uma experiência, você tem todo um campo rico de experiências mundanas, mas se a pessoa está aqui reencarnando é porque ela tem necessidade de experiências mundanas, ela está desejando, querendo essas experiências mundanas. Não tem porque a gente achar que só na vida humana, que isso? Macaco tem quase tudo que a gente faz, né? Tem tudo, tem inveja, tem sociedade, tem hierarquia, tem amizade, brincadeira, usa ferramenta, quase tudo que a gente faz. Por que vai achar que uma alma no corpo de macaco não tá tão assim, ó, tá vivendo lá, tá tendo toda uma experiência
que aquela alma está precisando, né? Ela quer ter de amor, de amizade, de medo, de grupo, de abrigo, de curtir uma frutinha, né? Duvido nada que o macaco deve ter um negócio que ele come e fica doidão, né? Deve ter, né? O macaco não é besta, né? Ele deve ter bolado um negócio lá, que ele sabe se misturar aquela coisa com aquela outra, ele fica doidão. Não, deve ter. Não sei. Então ele tem toda a experiência que o... Né? Então ele tem toda a experiência que o humano tem. E filho, e mãe, né? Aquela coisa, meu filhinho, minha família, meu inimigo usa. Por que achar que só na vida humana e depois... Não, você pode também, se a pessoa está precisando de uma certa experiência, por que não? Por que não? Vai lá ver como é que é. Por que achar que é só na vida humana? Não, às vezes a pessoa precisa de um break. Por quê? Porque a vida humana é diferente das outras. A vida humana é destacada das demais vidas, inclusive, na cultura védica, das vidas celestiais, que assim materialmente superiores à vida humana. Até mesmo as espécies, os corpos de seres que são materialmente superiores a humanos, corpos humanoides dos devas, dos asuras e tantas outras espécies que tem mencionadas na cultura védica. Yakshas e Rakshasas e Gandharvas, enfim, tantas e tantas espécies, tantos seres que são superiores, né? São mais poderosos fisicamente, mentalmente do que o humano, psiquicamente, muito mais poderosos que humanos. Então, mesmo entre esses outros corpos que são melhores, materialmente dizendo, ainda assim a vida humana é destacada. O corpo humano tem uma posição de destaque especial. E não é porque, claro, vocês que inventaram esse livro, né, humano, então ele botou... Não, não é isso. Tem um bom senso por trás disso também. Porque a vida humana permite, aqui nas palavras aqui, que oferece à alma condicionada inteligência suficiente para perceber a espiritualidade. É um tipo específico de inteligência, né? Hoje em dia, a gente não fala mais só de QI, né? A gente fala de QI e tal, mas hoje em dia já se fala inteligência emocional, inteligência esportiva, né? Já viram isso? Inteligência, como é que fala de atleta, de moto, como é que fala? De habilidade né? Do corpo, inteligência física, de poder mexer o corpo de formas... Então já se fala assim hoje em dia, né, de inteligência musical. Tem diferentes tipos de inteligência, né? Inclusive essa inteligência emocional, essa capacidade de lidar bem com os outros. Então, e tem um tipo de inteligência específica que é essa inteligência para a vida espiritual. Inteligência para o despertar, para você ter a visão, a atração, o gosto para seguir uma vida espiritual. E a vida humana tem esse tipo de inteligência especial, o QI transcendental. A gente tem um QI para transcendência. A gente tem essa bênção especial de ter um QI para transcendência. E mesmo outros seres, devas, é dito que eles, depois que, né, em momento de lucidez, eles falam, eu quero voltar a nascer como humano, que é outro caso também óbvio de regressão no sentido material, né? Eles têm um corpo superior, não, eu quero voltar a nascer como humano no planeta Terra para continuar com a minha vida espiritual. Porque aqui eu não tenho condições. Da mesma forma que um tigre não tem nenhuma condição, uma árvore, um peixe, né? Praticamente nenhuma condição de evoluir, assim também transparece nos Vedas, por tantas e tantas histórias dos devas, dos asuras, que raramente eles têm capacidade para fazer avanço espiritual. Tem exceções, sim, claro, como Pralada, que nasce como asura, mas já nasce como Mahabhagavatam, devoto puro. Bali, Maharaj também. E tem exceções à regra. Mas, em geral, pede-se, você vê que eles oram por um nascimento na Terra como humano. Então, essa vida humana, essa palavra aqui, verdade absoluta, eu já falei, mas é importante porque me confundiu há muitos anos.
Esse verdade absoluta é um termo filosófico, o Prabhupada gostava muito de usar, então a gente ficou usando a tradição, porque é um termo de filosofia, que significa aquela coisa última. Aquele fato último dos quais todos os outros fatos dependem. Nesse sentido, não é de verdade ao contrário de mentira, não. É verdade no sentido de uma realidade última. Então, na vida humana, essa capacidade de perceber a realidade última, que é Deus, a transcendência, enfim, a alma, você perceber todas essas coisas. Essa é a nossa grandidade. E tirando isso, não tem tanta coisa boa para a vida humana na Terra, não. Tirando isso, você fica com uma vidinha bem mediana. Bem assim, sabe? Nada demais mesmo. Né? Ninguém aqui consegue correr muito rápido, a gente não consegue voar, não consegue ficar debaixo d'água, não tem dentes muito bons, a gente é meio fraquinho, a pele é fina, sabe? Não é grande coisa não, a visão é fraca, a audição ruim, não é? Bem fraquinho. Por isso que tem essa onda hoje de esses filmes de vampiro, porque, pelo menos eu vou poder enxergar direito, escutar direito, né, cheirar direito, porque é uma porcaria agora, né? Nosso cachorrinho enxerga, tem um faro 1000 vezes melhor que a gente, a audição, né? E a gente fica essa coisa assim, né? Isso quando começa, novo, né? Começa a ficar velho, então, aí, pelo amor de Deus. Né? Então a gente não consegue fazer nada. Sexualmente a gente é um fracasso, né? Fracasso. O pombo consegue fazer sexo, sei lá, 90 vezes por dia, rato também, sabe? Faz sexo todo dia, 10, 20 vezes por dia. A gente tá, sabe, tá um fracasso, assim. Por isso que eles fizeram um remédio chamado Viagra, que é tigre em sânscrito, Viagra. Você fica um pouquinho mais como o tigre, porque o tigre dá de 10 em você, entendeu? Porque você não dá conta. Então, assim, é muito fraco, né? Muito fraquinho. A gente tem um filho de cada vez, olha lá, mó dor, mó sofrimento, né? Aí você vai lá, o cachorrinho vai lá, 5, 6, 7, 8 uma vez, né? Barata tem logo 1000, sei lá quanto que ela tem. E você se achando lá com um bebezinho lá, tem 1000 lá, e vai fazer 1000 amanhã de novo. Né? Eu falo assim, né? Sociedade, assim, formiga, sociedades vastas, né? Super organizadas, sem corrupção. Não precisa nem de TST. Já viu formiga com TST? Não precisa, porque não tem corrupção. Todo mundo na linha, certinho. Da abelha, todo mundo organizadíssimo. Então, a gente não tem nada, a gente não consegue ter organização social, sexo, corrida, nadar, voar, visão, né? Degustação, audição. O quê? O que vocês têm de bom? Arte, ver as flores, os pássaros cantando, baleia cantando. A gente não tem muito, né? A gente se acha só tem orgulho. A gente fica se achando. Mas o que tem é essa capacidade espiritual. Isso a gente tem, e eles não têm. Então fica esse chamado forte na cultura védica. Aproveite o seu QI transcendental. Aproveite seu QI espiritual. Você tem um QI espiritual. Aproveite ele para você realmente ver, entender essa realidade final. A gente fala aqui de verdade absoluta. Aproveite isso, porque essa é a sua grande dádiva. E você não sabe por quanto tempo você vai ter essa oportunidade. Você não sabe se você perder essa oportunidade, quando você terá essa oportunidade de novo. Porque, né, de novo, a despeito da promessa dos espíritas, você não tem nenhuma garantia de nascer como humano de novo. Nenhuma. Você pode nascer, mas é uma entre várias possibilidades. Você pode ter que esperar e passar várias vidas aí se arrastando como uma cobra, né, voando aí como um insetinho, nadando como um peixe, você não sabe. Até depois ter outra vida humana. E como o mestre espiritual falou uma vez, eu nunca esqueci essa palestra, de Apataka Maharaj falou uma vez,
E vai que você nasce como um deva, você acumula um pouco de crédito kármico, que você nasce como um ser superior ao humano, um ser celestial. Aí você fica lá milhões de anos. E lá eles têm vidas muito longas, o tempo lá funciona num ritmo diferente do nosso tempo. Vai que você nasce lá, até você voltar ao humano já acabou, já passou essa onda da espiritualidade aqui no mundo material, aqui na Terra. Passou, já está Kali Yuga, só pegando fogo. Aí você volta e nasce como humano e você está lá, sabe, lutando que nem um animal. Sem nenhuma espiritualidade, sem nenhuma cópia do Bhagavad Gita restante no planeta, sem nenhum devoto. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Significado. Deus criou especificamente a forma de vida humana perdão, para facilitar a liberação da alma condicionada. Portanto, quem abusa da vida humana prepara seu caminho para o inferno. Como se afirma nos Vedas, Purushatva Vishtaram Atma, na forma de vida humana, há boa possibilidade de se compreender a alma eterna. Os Vedas também afirmam Tabyogham anayata abruvam navainoyam alamiti Tabyoswam ananyata abruvam navayoyam alamiti Tabyai purusham ananyata abruvam sukritam bhata. O significado desse Shruti Mantra é que formas de vida inferior, tais como a de vaca e de cavalo, de fato não são adequadas para cumprir o propósito da criação. Mas a vida humana concede a oportunidade de se compreender a relação eterna da pessoa com Deus. Logo, todos devem controlar os sentidos materiais e cumprir o verdadeiro propósito da vida humana. Se alguém adota a consciência de Krishna, o Senhor Supremo pessoalmente fica feliz e aos poucos se revela a seu devoto. A criação material do Senhor consiste nas entidades vivas e na matéria morta, que os menos inteligentes tentam desfrutar. O Senhor, todavia, não fica satisfeito com aquelas espécies que lutam às cegas pelo gozo dos sentidos, sem compreender a natureza espiritual. Estamos sofrendo por causa de nosso esquecimento de Krishna e da situação bem-aventurada de sua morada. Caso aceitemos o Senhor como protetor e refúgio e executemos sua ordem, podemos facilmente reavivar nossa natureza eterna e bem-aventurada como partes integrantes da personalidade de Deus. Foi com este propósito que o Senhor criou a vida humana. Algum comentário, alguma pergunta? Vamos ler o verso 29. Após muitos e muitos nascimentos e mortes, obtém-se a rara forma da vida humana. Que, embora temporária, proporciona à entidade viva a oportunidade de atingir a perfeição máxima. Por isso, um ser humano sóbrio, de imediato, deve esforçar-se pela perfeição última da vida e não cair no ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Afinal, o gozo dos sentidos é disponível mesmo nas mais abomináveis espécies de vida.
Ao passo que a consciência de Krishna só é possível para um ser humano. Vou repetir. Após muitos e muitos nascimentos e mortes, obtém-se a rara forma de vida humana, que, embora temporária, proporciona à entidade viva a oportunidade de atingir a perfeição máxima. Por isso, um ser humano sóbrio de imediato deve esforçar-se pela perfeição última da vida e não cair no ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Afinal, o gozo dos sentidos é disponível mesmo nas mais abomináveis espécies de vida, ao passo que a consciência de Krishna só é possível para um ser humano. Então essa é a lição, essa é a insistência dos sábios e dos avataras. Por que você vai usar essa vida humana para só desfrutar dos sentidos, para tentar tirar umas gotinhas de prazer da energia material de Krishna? Para quê? Você pode fazer isso em todas as espécies. É só você prestar atenção na natureza. Está todo mundo brincando, né? Os pássaros passam o dia inteiro brincando. Estão se divertindo, é uma frutinha aqui, é um papo ali, é uma passarinha bonitinha ali, né? Eles estão brincando toda hora, eles ficam fazendo voos, e acrobacia, e corrida, e brincadeira. Eles não ficam ralando, não. Pássaro tem uma vida boa, pelo menos eles daqui. Eles ficam só na vida boa. Trabalhar mesmo assim, tá cheio de comida, não tô nem aí. Árvore cheia de amor, não, agora tá de barriga cheia já. Aí fica brincando. Então eles estão brincando. Cachorro, a gente sabe, né? Brinca pra caramba e tal, cavalo também. Todo mundo tá brincando, tá todo mundo se divertindo. Aí tem diversão para todo mundo. Então para que você vai usar a vida humana para fazer algo que você pode fazer em qualquer espécie de vida, mesmo assim as piores, assim, mais baixas? Verme em fezes a gente gosta de usar. Porque tem, né? Tem toda uma galera chegada em fezes, né? Mas eles estão se divertindo lá, né? Que gostoso. E aí encontra um amiguinho. Tem lá, tem um prazer. Nossa, tá quentinho aqui dentro, o intestino dele tá ótimo. Vida boa. Estão se divertindo, estão satisfeitos. Se tirar de lá, vai ficar muito chateado, vai morrer. Está muito satisfeito. A pulguinha lá, gostoso. Sanguezinho. Está se divertindo. Então, por que você vai fazer isso aqui? Pão de queijo. Mesma coisa. Né? Churrasco. É a mesma coisa. Parece muito mais sofisticado, mas não é. O prazer é o mesmo. Está lá, está gostoso, satisfeito, está ótimo. Então fica esse chamado. Na vida humana, você pode se salvar do ciclo de nascimentos e mortes. Por isso que a pessoa que se toca disso, ela imediatamente, como diz o verso aqui, ela, vou levar a sério a minha vida espiritual. Vou levar a sério a minha vida espiritual, porque essa é a minha oportunidade. Antes que eu morra novamente, eu posso me libertar e não ter que cair de novo em outro nascimento. Deus sabe aonde que vai ser. Mas mesmo que seja na vida humana. Outro nascimento? Você quer outro nascimento, mano? Não, então a gente tem que aproveitar. Priorizar. E não é largar, não é sacrificar, como a gente gosta de lembrar. Não é largar, sacrificar, perder. Não, você não vai sair perdendo, você não vai ficar esquisito, você não vai... Não tem nada disso. É simplesmente priorizar, maximizar o seu potencial. Isso que a gente fala, é maximizar seu potencial. É uma coisa boa, né? Ninguém quer trabalhar sem realizar seu potencial. Então você diz só isso, maximiza seu potencial. Aciona o seu QI espiritual, que com isso você vai ter sentidos espirituais e você vai começar a enxergar, ouvir, sentir a transcendência. Começar, como diz aqui no significado passado, você vai começar a pedir o contato e Krishna então vai ficar satisfeito e vai se revelar a você, porque é Deus que se revela a você, não é você que força
Deus a se revelar, obviamente, não é você que segue uma coisa mecanicamente, Deus é obrigado a se revelar a você, não. Senão que você vai amorosamente pedindo e Deus vai amorosamente se revelando numa troca recíproca de amor, de confiança, de entrega, de contato. Então ele vai se revelar a você. Ele pode ser, porque você tem esses sentidos espirituais, ele pode se revelar a você na forma humana e já numa forma de animal, ele não pode se revelar a você. O cavalo não vai ter uma revelação de Deus. Ele não tem os instrumentos necessários para isso, mas você tem. Você tem o hardware necessário, você tem a placa necessária para poder acessar isso. Então essa é priorizar, só isso, prioriza, começa a pesquisar, começa a seguir, vai mais fundo, vai dando tempo, não se perca em besteirinhas, não, agora eu vou fazer minha carreira, minha isso, agora casar, quero ir, agora eu vou... Não, priorize, faça tudo, tenha a carreira, tenha tudo, mas priorizando a sua vida espiritual. Mantendo uma prática diária, um método 3T sadhana diário, mantendo um sadhana, priorizar. Você acordou e a coisa mais importante hoje é a sua conexão espiritual. E você foi dormir e você pensa, vem cá, a coisa mais importante de hoje foi minha conexão espiritual, como é que ela ficou? Aí você acorda no dia seguinte, hoje a coisa mais importante é minha conexão espiritual. E assim vai, você vai levando esse contato a sério, vai se conectando a Cristo em tudo que você faz. E vivendo sua vida. Mas sem esquecer. Algum comentário, alguma pergunta? Vamos ler esse significado para a gente encerrar. Em essência, vida material significa repetidos nascimentos e mortes. Mesmo as formas de vida inferior, tais como répteis, insetos, cães e porcos, têm ampla oportunidade de gozo dos sentidos. Mesmo as moscas domésticas comuns têm uma intensa vida sexual e assim se multiplicam rapidamente. A vida humana, porém, capacita a pessoa a compreender a verdade absoluta e está, portanto, cheia de graves responsabilidades. E agora, interrompendo aqui o significado, e em suma, quais são essas graves responsabilidades? É que você, na vida humana, acumula karma. Como você tem essa capacidade, como você foi dotado desse poder de razão, livre-arbítrio, e ainda por cima, o equipamento necessário para fazer a conexão espiritual. Então, como você recebe essas dádivas, elas vêm com preço. E o preço é que você é responsável por tudo que faz. E vai ter que pagar. Vai ter que pagar reação. Você gosta dessa expressão, pagar reação. Vai ter que pagar reação em tudo que você faz, bom ou ruim, ou misto. E a mosca não. O tigre não. O cavalo e o porco não. Eles podem ficar lá se divertindo, fazendo o que quiser, não tem problema nenhum. Zero acúmulo de karma. Mas eles são pessoas que já foram humanos vivendo karma já acumulado. Muito karma, por isso que às vezes é muitas vidas entre uma encarnação humana e outra. Às vezes você pode acumular muito karma. Aí tem que queimar, indo queimando isso aí. Voltando ao significado. Porque a valiosa vida humana não é eterna, devemos fazer o necessário para alcançar a perfeição máxima, a consciência de Krishna. Antes que a morte chegue, devemos cultivar seriamente nosso verdadeiro interesse próprio. Podemos experimentar a consciência de Krishna na associação dos devotos do Senhor. Sem associação com eles, corremos o perigo de ser atraídos a uma concepção de vida impessoal que causa a nossa queda da plataforma de serviço devocional à verdade absoluta.
ou ficando desencorajados por nosso fracasso em compreender a verdade absoluta, podemos retornar à falsa plataforma do gozo dos sentidos. Está falando sobre isso ontem. Em suma, a vida humana destina-se ao cultivo da consciência de Krishna sob a direção dos experientes e autorrealizados devotos do Senhor. Fala-se de associação com os devotos. Antigamente era tinha que realmente procurar, né? Não tinha outro meio de comunicação, você tinha que... Mas associação com os devotos é associação no sentido de transmissão de conhecimento, de ter contato com eles, de ter identidade com eles, de se sentir essa identidade. Então, hoje em dia, quem não tem a oportunidade, né, são muitas cidades no Brasil, Portugal, então você não precisa ter alguém na sua cidade. Não é que você tem que começar perguntando, não, onde que tem um templo aqui, um programa. Não é isso. Hoje em dia, por isso que tem esse boom espiritual no mundo, porque hoje em dia, essa coisa mais valiosa, que é a associação, o contato com devotos, que permite o avanço, porque afinal, se você não tem contato, quem vai te falar sobre o assunto? Quem vai te explicar como é que funciona? Quem vai te mostrar o caminho? Óbvio, né? Você não tem... Impossível. Ninguém falou, como é que eu ia saber? Como é que eu ia saber? Não vai automaticamente, sabe, não vai se revelar os Vedas no seu coração como se revelou como o Senhor Brahma. Não vai acontecer com você. Você vai ter que ter o contato para alguém te passar e te entusiasmar e falar, olha, aproveita a sua vida humana para buscar Krishna. Krishna, faz assim, lê esse livro aqui, busca mais. Aí você, opa, então essa é a associação, isso aí dá o despertar. E depois você vai tendo livros e vídeos, e palestras, e áudio, tudo isso é associação da melhor qualidade. Hoje em dia você pode escolher assim a dedo, eu quero associar com aquele ali, esse aqui, eu vou ouvir essa palestra, poxa, eu ouvi falar que tem um cara lá que fez... E é assim, você está no melhor tipo de associação. Porque lembra qual foi o ponto no primeiro verso? Que o corpo humano permite conhecimento. Conhecimento que permite buscar a verdade absoluta. É a busca do conhecimento. A vida espiritual depende dessa transmissão de conhecimento. Para você, então, ativá-la na sua vida. Você ativa a vida espiritual na sua vida recebendo conhecimento. Basicamente é isso. E a grandeza, a beleza, a coisa especial do contato com os devotos é que eles te dão este conhecimento e, claro, o entusiasmo que vem do conhecimento e o exemplo que vem da prática do conhecimento, mas tudo é baseado na transmissão do conhecimento. Não é outra coisa. Então, por exemplo, aqui esse Avaduta, daqui a alguns versos, ele vai embora. Ele está falando tudo isso para o rei, está passando todas as informações para o rei e daqui a pouquinho ele vai vazar. Porque é isso que ele faz, ele sai perambulando pelo mundo. Então ele sentou, encontrou o rei o perguntou, vem cá, você parece ser um cara muito inteligente, espiritualizado, me conta aí o que você está fazendo. Aí ele falou, tá bom, você é um cara legal, vou te contar. Então sentaram, imagina, não ficaram em pé, né? Deve ter sentado... E ele está falando isso para o rei está lá, poxa, que legal, não sei se ele tirou lá o celular dele para gravar também, mas ele está lá assim, poxa, que incrível, legal, ok, e daqui a pouco o Avaduta vai falar, tchau. Não vai nem deixar e-mail, nem Facebook, nem WhatsApp, ele vai embora mesmo, e acabou. Ele transmitiu o conhecimento, o rei sendo inteligente, com esse conhecimento que ele já transmitiu, ele já consegue atingir a libertação, só com essa conversa. A gente vai ouvir todo o Uddhava Gita, que tem várias conversas incríveis, mas só essa conversa de Dattatreya com este rei é suficiente para a autorrealização. Então o rei vai pegar essa conversa e vai praticá-la, vai vivê-la. Então é isso, essa é a associação com os devotos. Então o rei teve associação com um devoto puro, no caso um avatara. Teve associação.
Ele ficou o resto da vida lá na cola dele? Não. Ele pediu para o Avatara criar, não, vem cá, fica aqui, abre aqui uma congregação, abre aqui, eu vou montar um templo para você. Não. Não, depois manda outros aqui. Não. Aqui, já te falei, é assim. E foi. Ele usa esse conhecimento e se ilumine. E claro, também pode buscar outros, né? Outro volta passa, ele busca o livro, ele busca, né? É assim que funciona. Então, na verdade, você tem tudo que você precisa para se iluminar. Da onde você está, não importa onde você mora, você pode morar, né? Ontem eu encontrei um esquimó. Ele falou assim, eu acho que eu sou o único esquimó aqui da Chapada. Eu falei, deve ser. Um esquimó lá do norte do Canadá. Estava passando aqui, já foi embora. Encontrei um esquimó na Chapada dos Veadeiros. Né? Só na Chapada que a gente... Um esquimó yogi ainda por cima. Vê se pode, gente. Eles têm um espaço de yoga no norte do Canadá e fazem yoga lá. Fazem retiros de yoga no gelo. Parte do retiro é fazer iglu. A gente faz caminhada para cachoeira e lá, não, pessoal, hoje a gente vai fazer um iglu. Imagina que legal. Né? Barato, né? Então assim, foi, né? Tá lá. Não importa onde você está, porque ele tem associação. Ele pode acessar, graças a esse contato que a gente tem na era da informação, internet, ele pode ver os vídeos, ele pode ouvir palestras, ele pode se iluminar completamente. Lá mesmo, sem nem sair de lá. Essa é a nossa bênção. Ok, alguma pergunta, algum comentário? Então, muito obrigado, você tem paciência. Srila Prabhupada aqui, Jai.